De umas semanas para cá, as evidências que vêm se acumulando cada vez mais para falar que nós estamos realmente chegando numa recessão, não somente nos Estados Unidos, mas mundial, coisa que a curva de bonds acusa há muito tempo, isso vem se empilhando cada vez mais. E agora, não somente índices na economia real, como indústria, de países como os Estados Unidos, que vem retraindo, ou você vê a atividade do varejo, que vem retraindo também, no mercado imobiliário, ou seja, várias coisas que vão se empilhando para dizer que realmente essa recessão está mais próxima do que muitos imaginam. Ou já esteja acontecendo, porque o processo de recessão ele é um processo ele não vem de uma vez só. Quando acontece alguma coisa muito mais drástica, significa que realmente já é uma consequência de um processo que já começou. Então, muito provavelmente, pode ser que isso já esteja sendo iniciado nesse exato momento, ou nós já estejamos num quadro de recessão já iniciada. Só que alguns índices importantes, como o dólar em si, como o DXY, a força do dólar, vem demonstrando aí que está começando a reverter. Então, o DXY no ano passado foi praticamente o protagonista das notícias, o dólar vinha praticamente destruindo todas as moedas, vinha ficando extremamente forte, o que é ruim para a economia mundial, mostra realmente um aperto, uma escassez muito grande, e depois ele começou a dar uma retraída, baseado num otimismo, mesmo que seja por qualquer tipo de notícia não fundamentada, mas se o mercado estiver animado, ele vai dar uma injetada de dinheiro em mercados mais arriscados, como a Bolsa de Valores, etc. Por isso que você viu aí a Nasdaq subindo bastante, mesmo com nenhum motivo aparente na economia real para que isso aconteça. Nós estamos realmente vivendo de ilusão, mas nós temos que entender a psicologia por trás de tudo isso. E agora parece que o dólar começou a demonstrar que está dando uma revertida de novo. Será que acabou um voo de galinha? O que será que está acontecendo? Você vê o dólar subindo, aí, principalmente em relação a moedas que está todo mundo observando, como o yuan. Então o dólar passou de 7 yuan nesse exato momento e deu meio que uma acalmada naquela narrativa de desdolarização, Então o dólar estava morrendo, mas agora ele está morrendo para cima, Então ele está caindo para cima. O que está acontecendo? Só que é muito interessante avaliar toda essa questão macro, porque dentro dela sempre você vê umas bolhas de anomalia, e uma delas é muito interessante, que nos afeta diretamente, é obviamente o Brasil e o real. Ele parece que não está seguindo muito essa tendência, Então, apesar de você ver o yuan ali praticamente passando ali do 7, já voltando a preocupar o governo chinês, que não precisava de dólar, Não precisa de absolutamente nada de dólar, com o yuan dá para resolver tudo, aparentemente não é o caso, mas o real vem seguindo muito forte ali, abaixo de 5, muito resiliente, e traz um pouco me trouxe um pouco de perguntas, Por que isso está acontecendo? E eu quero, apesar de eu não ser nenhum especialista em economia brasileira, eu quero dar só um pouquinho da visão macroeconômica para você poder avaliar um pouco melhor a situação no Brasil. Meu nome é Renan Adorno, tenho 10 anos de experiência em comércio exterior e venho há mais de 8 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo e me aprofundando em macroeconomia e repassando esse conhecimento para você. Você pode me encontrar tanto no Instagram, como no YouTube, como também no Spotify. Basta você me procurar pelo nome Renan Adorno. Então o dólar ele está numa nova subida mundial, o DXY, ele acabou, todo mundo ali tinha praticamente certeza de que ele ia cruzar os 100, ia voltar ali para o patamar dos 90, principalmente quando você tem uma narrativa de desdolarização, morte do dólar, agora o dólar acabou e ele vai ficar cada vez mais fraco. Mas é engraçado que o fato do dólar, na verdade, estar mais fraco temporariamente é um excelente sinal para a economia mundial. Isso dá um pouco mais de alívio, porque se você pensa no Dollar Milkshake Theory, você começa a se preocupar quando o dólar se fortalece demais em relação às outras moedas, porque aí você vê bancos centrais
completamente desesperados em tentar ter uma solução para obter os dólares, ou tentar se livrar dele, ou tentar fazer alguma coisa, inventar novos programas, porque eles precisam se manter no sistema euro-dólar, senão ele sai da economia mundial. Essa que é a grande verdade. Então, quando você tinha ali aquela queda, né, que o DXY saiu ali de 115, ele chegou até 115, que estava um absurdo, né? Ele estava praticamente a paridade com o euro, estava quase a paridade com o pound, que era uma coisa inédita, ninguém estava entendendo por que o dólar estava ficando tão forte, mas quem ouve esse podcast sabe que a gente estava passando por problemas de liquidez no mercado euro-dólar e não tinha dólar suficiente para todo mundo, mas aí deu uma aliviada e ele começou a descer, e é aí que nessa micro tendência de descida você tem toda essa narrativa de desdolarização, agora que o dólar vai morrer mesmo, etc., mas agora começou a reverter novamente. E aí ele mostra sinais de que ele está tendendo mais para o 103, 104 do que realmente para 90, né, 92, que é o que o pessoal mais bearish, né, que aposta que o dólar vai cair ou deseja que o dólar caia, realmente esperava. Só que você sabe que o DXY envolve as principais moedas do mundo, né? O euro, o pound, etc. E tem ali um cesto de moedas, mas nesse cesto não faz parte o real brasileiro. E essa é uma moeda que vem sendo uma exceção a essa regra, né? Então ele tá ali segurando abaixo dos 5, o dólar abaixo de R$5, ou seja, tem alguma coisa que está fugindo da regra no Brasil. E obviamente eu não quero especular exatamente o que é, porque eu não sou especialista em economia brasileira, não estou acompanhando tão perto, muito menos toda a briga política, mas eu vi um pouquinho, posso dar uma pincelada e falar na visão macro o que você pode esperar para o futuro, né, de como se preparar baseado no cenário. Então, uma coisa é certa, vamos analisar um pouco o Brasil. O Brasil ele está numa posição muito interessante pela força da agricultura. Basicamente inegável que a agricultura, como nunca, se tornou a locomotiva da economia brasileira. Você tem um superávit assim, comercial nunca antes visto, uma coisa impressionante, o aumento do superávit comercial, né? O Brasil está exportando muito, e isso está sendo feito principalmente no agronegócio e principalmente com o maior parceiro do Brasil comercial, que é a China. Então, essa combinação tá realmente sendo assim maximizada em todos os sentidos, né? E você percebe até pela política, há uma proximidade cada vez maior. Então você pode até esperar que exista de fato um relacionamento comercial cada vez maior, com volumes cada vez maiores. Isso obviamente fica favorável para esse superávit, né, comercial do Brasil com a China. Você pode juntar isso com a safra brasileira, etc., né? E você percebe até que são várias contracorrentes que nem todas necessariamente são favoráveis, porque o próprio exportador brasileiro até gostaria de que o dólar fosse um pouco mais alto para criar um valor nominal maior ainda, né? Ele adoraria que o dólar fosse a 6, porque aí você realmente garantiria cobrir todos os custos ou prejuízos que você teve, financiamento de máquinas e várias coisas que acontecem no mercado do agronegócio. Agora, existem outras coisas que são mais voltadas para o macro em si, que é importante dar uma olhada, que, querendo ou não, o mercado, pelo menos temporariamente, mas o mercado mostrou que está vendo com o Brasil com um risco menor do que se esperaria, né? Então, você vê como as coisas não são tão simples do jeito que a gente imagina. Então, você tem, por exemplo, uma taxa que a gente chama de DI, né, que ela é uma taxa de juros flutuante, né, no mercado secundário, como se fosse o mercado secundário de bonds no Brasil. Ele dá, apesar de ele não ser como se fosse um índice de risco Brasil, mas ele indiretamente é classificado
como uma forma de você ver como é que está o risco percebido no empréstimo ali interbancário, no mercado secundário de títulos da dívida pública brasileira. E essas taxas vêm demonstrando uma estabilidade boa, uma taxa bastante razoável, o que indica que você tem uma percepção de risco sistêmico bancário no Brasil menor do que você teria em outros lugares. Então isso traz uma certa segurança, uma certa tranquilidade. E ainda tem toda aquela discussão do arcabouço fiscal no Brasil, que trouxe, aí, querendo ou não, independente do lado político que cada um tenha, mas deu um certo alívio, uma certa tranquilidade para dizer que o governo vai pelo menos tentar cuidar mais dos seus custos, etc. A gente sabe que nenhum governo está muito ligando para esse tipo de coisa, nem o americano, nem o brasileiro, nem o chinês, nem o europeu, nenhum lado, mas o que interessa é o que o mercado percebe, o que de fato acontece. Não, é sempre importante no macro você tentar tirar o que eu acho que deveria ser e realmente pegar aquilo pelo que é. E aí você vai ter muito mais visão e muito mais realismo nas suas expectativas de investimento ou suas decisões. Então existe realmente uma expectativa futura, ou pelo menos no curto prazo, de uma melhoria, de uma certa tranquilidade. Então dá a impressão de que o Brasil está vivendo ali uma bolha de tranquilidade no meio de um caos, de uma bola gigante chamada dólar, que pode ser que comece a pegar uma velocidade e se torne cada vez mais perigoso. E aí países como a Argentina, países vizinhos, estariam numa situação muito pior do que a do Brasil. Então você percebe claramente uma diferença que vai se tornando cada vez maior sobre a solidez da economia brasileira e o grau avançado de deterioração econômica da Argentina, certo? Então é muito importante você ver ali que o Brasil acaba ficando num caso isolado de proteção. A pergunta é: isso vai durar? Isso é uma coisa de longo prazo? E é aí que eu quero te dar um pouco da visão macro para que você possa ir acompanhando fatores que possam afetar essa tranquilidade, né? Porque às vezes pode ser uma grande oportunidade de você fazer uma dolarização, não tudo, obviamente, mas você pode fazendo aos poucos, né? Porque independente de onde o mercado vai, você tem uma certa tranquilidade, você cria uma média, digamos assim, que é o que a gente chama de dollar cost averaging, né? Você pode ir pegando aos pouquinhos, isso é muito recomendado, isso não é uma recomendação de investimentos, mas uma técnica para você evitar você apostar ou tentar adivinhar o que vai acontecer com o mercado, porque a última coisa que você vai querer fazer é adivinhar. O máximo que você pode fazer é se preparar para o cenário. Se o cenário A acontecer, eu faço isso. Se o cenário B acontecer, eu faço aquilo. Se o cenário C, é assim que eu costumo pensar, porque de adivinhação o mercado está cheio e a grande maioria erra. Então eu prefiro sempre ver que eu posso estar errado e o que eu vou fazer caso eu esteja errado. Então eu sempre tento pensar mais ou menos dessa forma. Então voltando para o cenário macro, se você analisa a força que existe no comércio exterior brasileiro, sendo dependendo muito do agronegócio, e o principal parceiro sendo a China, você precisa ver se o fluxo de dólares, né, não são yuan ainda, são dólares, querendo ou não, mesmo a mídia falando, se esse fluxo de dólares vai continuar entrando no Brasil ou se ele não vai. Porque é claro que num superávit comercial, uma balança comercial, você, obviamente, tem um fluxo maior de dólares que está entrando e isso vai ajudando a esse valor cair. Só que você precisa manter esse fluxo para fazer isso acontecer. Então, vamos pensar a seguinte coisa: como é que está na China agora? E é aí que eu vou ter até um capítulo para falar exatamente sobre isso, mas a China estava sendo ali, o mundo inteiro estava praticamente dependendo, a mídia inteira estava apostando na reabertura da China como sendo o grande salvador da pátria, aquele que vai fazer o mundo voltar a girar e vai ser, a partir de agora, a nova locomotiva substituindo os Estados Unidos. Em princípio, era essa a narrativa criada pela mídia. Só que você percebe índices econômicos cada vez piores na China. Você percebe um endividamento muito grande,
você percebe pessoas que estão perdendo seus empregos e não dando mais conta de pagar os seus financiamentos imobiliários, e vocês também percebem uma bolha imobiliária dentro da China. Não necessariamente da forma de 2008, porque não foi o que aconteceu em 2008, mas uma coisa voltada realmente para o mercado imobiliário, onde você vê pessoas com financiamentos enormes, com juros grandes a serem pagos, e elas não conseguem mais honrar os seus pagamentos, e os próprios valores dos imóveis acabam caindo pelo excesso de oferta, baseado numa economia que focou exclusivamente em construção, construa primeiro, que as pessoas vão vir depois. E agora a China está começando a pagar o preço disso, porque vai criando um grande desequilíbrio durante as décadas, que isso gerou emprego, aqueceu a economia, mas agora está vindo a conta e você precisa dar um jeito de fazer o fluxo acontecer de uma forma ou de outra, né? E o dólar a 7 yuan vai começando a voltar a incomodar, né, a parte econômica, sem falar que os pedidos dos Estados Unidos para a China de produtos exportados vêm caindo bastante, os fretes vêm caindo, as exportações vêm caindo, a produção industrial vem caindo, o consumo no varejo vem caindo, o endividamento do cartão de crédito vem aumentando. Então, você percebe que o comportamento da China de reabertura, que agora nós voltamos do Covid, agora tudo vai dar certo, já acabou vem mostrando que é realmente um voo de galinha, que na verdade o problema é estrutural, e o problema não é somente da China, é do mundo inteiro. É um problema de fato global. E aí vem aquela questão: por quanto tempo a China, que é uma importadora tão importante para tantos países, mas principalmente para o Brasil, para a Europa, vai continuar sustentando esse fluxo, porque a própria China está com problemas para obter dólares, e isso vem se refletindo. Então, mesmo que o Brasil esteja numa situação de conforto, né, baseado nisso, esse conforto pode ser ameaçado baseado no maior parceiro comercial. Então, se você quer saber o que vai acontecer com o real, é importante você ver o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e também na China. E aí, baseado nessa movimentação de índices econômicos que foram acontecendo por lá, você consegue ter uma ideia do quanto que isso está afetando a economia brasileira e está afetando a sustentabilidade do dólar estar assim. Então, fica sempre atento, eu ficaria bastante atento na balança comercial brasileira, até porque existe também a questão das safras, né? Você não tem o agronegócio, ele tem uma sazonalidade muito pontual, e também tem aquela questão de qual que é o tamanho da safra, o que vai acontecer, etc. Então é muito interessante você ver esses índices para poder entender a influência que isso vai ter no câmbio brasileiro, e às vezes pode ser que seja uma oportunidade com uma janela mais curta do que você imagina, ou não, ou pode ser uma nova tendência onde isso continua se desenvolvendo, e aí você pode ver o dólar continuar caindo em relação somente ao real brasileiro, mesmo que o DXY suba. E eu tenho analistas, por exemplo, que eu sigo no Twitter, até discuto com eles, que vê realmente o dólar chegando a 4,50, né, como um preço mais justo de mercado. Pode ser que isso seja verdade, pode ser que isso não seja, mas são forças, várias contracorrentes que vão jogando. Você, inclusive, obviamente que a um dólar a 4,50, você muda o comportamento dos próprios exportadores, ficam um pouco mais reticentes. Então tem uma série de jogadas que vão acontecendo, sem falar que algumas commodities, por exemplo, como a soja, caíram bem mais do que outras que se sustentaram melhor, e aí você, obviamente, começa a ter mudanças ali na parte da oferta para tentar contrabalancear isso. Então é todo um jogo macroeconômico extremamente complicado para você tomar a decisão, mas é sempre bom você ir avaliando para ver como que essas forças, qual é a força que está influenciando mais, para que aí você veja o comportamento. Então, no macro, é sempre importante você ver esses cenários e se preparar. Às vezes, uma entrada legal agora pode ser interessante
para você se dolarizar, caso o Brasil volte a acompanhar. E chega um momento que às vezes o dólar se torna tão forte que nem a situação brasileira econômica ou uma grande reserva cambial que o Brasil possa ter consiga segurar a força do dólar, certo? Então, sempre tenha cuidado ao ver essa parte, e aí você pode ir tomando a melhor decisão para você.